Oi, este é mais um vídeo do projeto A Melhor Idade para Ler, junto com a Dona Maria, vulgo mamãe, e dessa vez o tema é Dom Casmurro de Machado de Assis. O que temos aqui é um grande bate-papo sobre essa obra. Bom, estamos aqui no 11º vídeo aqui do projeto A Melhor Idade para Ler, junto com esta grande participante aqui, que na verdade o motivo principal do vídeo existir é por causa da mocinha aqui do lado, a Dona Maria, vulgo mamãe. Para quem não sabe, deixa eu dar uma explicada. Às vezes você cai aqui de paraquedas pensando que vai ver, né, uma grande resenha a respeito de Dom Casmurro de Machado de Assis. Não é essa a proposta aqui desse vídeo, mesmo porque muita gente já falou a respeito desta obra magnífica do autor brasileiro. A ideia desse tipo de vídeo aqui, A Melhor Idade para Ler, é justamente bater um papo completamente informal a respeito dos livros lidos mais recentemente por uma pessoa que já ficou muito tempo sem ler, aliás, lia bastante antigamente quando era mais mocinha, né? Depois ficou uma grande temporada sem ler e agora volta a gostar dessa coisa da literatura, de curtir ler, né? De curtir ou ler, né? Realmente, curtir ou ler, fica melhor, né? Então, a ideia é exatamente isso, né? Fazer grandes explanações a respeito desta obra, né? Questões críticas, didáticas, acadêmicas, não tem nada disso por aqui, é só bate-papo informal. Se você não gosta desse tipo de coisa, pode ir embora que a gente não fica ofendido. Não. Mas se você curte esse bate-papo e quer estimular, por exemplo, outras pessoas também, assim, na idade madura, a voltar a ler, principalmente agora que está todo mundo preso por causa da quarentena, né? Ou confinamento, como alguns gostam de apontar mais claramente, né? A gente precisa passar o tempo, quem sabe, lendo, é bastante interessante. Muitas pessoas podem começar a gostar da leitura agora nesse tempo, né? Realmente é muito bom, porque aí é algo a mais a fazer, né? Porque não só ficar dentro de casa, nos afazeres domésticos, né? A leitura aí vai dar mais ânimo, né? Até para fazer mesmo os afazeres domésticos, né? É muito bom ler nessa época. Com certeza. Com certeza. Então, o tema de hoje é Dom Casmurro. Casmurro. E nessa obra aqui do Bruxo do Cosme Velho, o Bruxo do Cosme Velho é o Machado de Assis, todo mundo sabe, né? É um apelido que ele tinha. Bom, enfim, chegamos finalmente a Dom Casmurro, estão quase terminando todos os 9 romances publicados pelo autor. Depois só vai faltar... 3, né? Falta 2. Ah, não, é 3 histórias, né? Não, são 2 livros. O próximo é Esaú e Jacó e depois Memorial de Aires. De Aires, é porque o outro é poema, né? O outro não é poema dele, o outro livro? Não são 3 num livro só, 3 histórias? Não. Não, só 2 mesmo? Só. Aqui, ó. Nós temos esse aqui, depois, opa, tem que puxar aqui a caixinha, né? Aliás, deixa eu até aproveitar para mostrar para vocês, né? Que a gente está fazendo o acompanhamento aqui dessa história, se valendo dessa edição aqui da Nova Fronteira, que é um box com 3 livros. No primeiro livro, temos todas as histórias, os romances do Machado de Assis, da sua fase romântica, né? Que foi Ressurreição, Mão à Luva, Helena e Yaya Garcia. Depois do segundo livro, que é esse, onde está Dom Casmurro, também tem Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Boba. E por fim, lá no terceiro, teremos Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E mais uma seleção de contos escolhidos. Aliás, já aproveito... Então tava certa. Tava certo, né? Tem os contos. Mas os contos a gente não vai ler aqui nesse projeto, né? Realmente, mas eu lembrava dos contos. Então é isso que você achava que tinha mais alguma coisa, né? Era isso. Mas, como eu disse, deixa eu aproveitar e fazer o jabazinho, né? Se você gosta de acompanhar esses projetos de leitura comentado, de resenhas de livros, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir esse box aqui da Nova Fronteira com todos esses volumes que eu acabei de citar para vocês. Sempre na Amazon você compra o melhor preço para comprar esse box, com certeza. Enfim, jabá feito, vamos ao que interessa, que é realmente falar sobre Dom Casmurro. Essa grande história que... Como você define essa história? Você quer em termos literários? Na sua cabeça, eu não quero saber, eu não estou dando nenhuma margem de interpretação. O que é essa história para você? O que você achava? Você já tinha lido, né? Não, eu já li, mas faz muitos anos. Também é uma releitura para você, mas você lembra se você chegou a ler bastante? Acho que eu só li uma vez. Só uma vez mesmo? Só uma vez. E acho que foi na época do que você estava fazendo? Que eu estava fazendo cursinho, cursinho, né? Do cursinho que eu li. Acho que era do cursinho pro vestibular mesmo, né? Não era pro vestibular, né? Na FUVEST, né? Na FUVEST. E eu só lembrava da história de que ela traiu o marido, né? Essa aí, quem lê Dom Casmurro não esquece que é essa parte aí, né? Mas os outros personagens, assim, eu não lembrava. Na verdade, mais, o pessoal não esquece por causa da fama, né? Da fama.
fala, né? O que acontece na história é muito mais conhecido do que o próprio livro, né? Se alguém tenta, Isso. se você pergunta para as pessoas o que é essa história, o que tem dentro do livro, as pessoas sempre vão dizer isso. Aquele livro, né, que Capitu trai Bentinho, o livro não é somente sobre isso, tem muito mais coisas. Tem, né? Tem muita coisa. A razão social também que ele coloca, né? Todos os livros dele ele tem lá. Ele está chamando o social aí, como falam, né? É que as pessoas não conseguem discernir o que é o social e o que é uma fantasia, né? Quer dizer, que você está criando, né? Está fazendo. Mas eu, de todos que eu li, eu gosto muito de Helena, mas eu acho que Dom Casmurro é o melhor. Porque ele como diz, eu consegui também entrar na história dele. Porque para mim o livro é bom quando eu entro na história. Você achou esses personagens mais interessantes? Nesse que é interessante, é intrigante, é triste, né? As coisas que acontecem também. Que a gente tinha até falado de morte, que ele não aparecia, com a morte que apareceu foi terrível, né? Durante a leitura você estava falando que até agora não aconteceu nenhuma morte. Eu falei, calma que daqui a pouco aparece. Aí quando apareceu a morte, eu falei, meu Deus, essa aqui foi um horror, não foi uma morte, é um horror, né? Que é do amigo, né? E mesmo o Bentinho, o personagem, o Bentinho, eu acho ele assim muito... Não é imaturo, talvez seja imaturo, né? Talvez ele seja imaturo. Mas antes ele era quer dizer, não é criança, era adolescente, né? A história começa com ele com 15 anos, com 15 anos, Ele era imaturo, mas... É que a Capitu não é imatura, mas eu acho que ela já assim, tem uma cabeça mais adulta, madura, né? Dos seus 14 anos, né? Embora seja um ano mais nova do que ele, a cabeça dela é outra, né? A dele, ele nunca termina nada que ele faz, ou como diz o Maria vai com os outros falam, aí ele segue o que os outros falam, muda de ideia, com a maior facilidade. É um personagem gostoso, né? Porque a gente gosta. E eu me diverti. Apesar de ter também as partes tristes, eu também me diverti. Eu me divirto com as coisas que acontecem. Na verdade, essa parte divertida depende do leitor. Tem muito leitor que não consegue rir. Não? Não, tem muito leitor que não percebe que essas atrapalhadas, essa flutuação da personalidade do Bentinho é engraçada. Não, tem muitas partes engraçadíssimas. Né? Porque essas titubeadas que ele faz que são engraçadas. Muita gente não percebe o viés cômico da história. Só acha que nada está acontecendo, mas no fundo, é bem divertido o que acontece, porque a maturidade do Bentinho perto da maturidade da Capitu é um negócio completamente diferente. Ela domina, ela é um personagem forte. Ela é forte. Aliás, por isso que a gente fala, né? Desculpa. O Machado, ele gosta de pôr o personagem feminino forte, né? É exatamente o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar mesmo. Em todos os livros dele, a personagem feminina em destaque são fortíssimas. Elas não são ali de enfeite, elas dominam muito o homem, né? Em termos de mais segurança, né? Elas são mais seguras do que os homens. O que quer mesmo. Embora elas também sejam completamente enigmáticas. Todas as personagens, se você for rememorar dos outros livros, você percebe que elas são fortes, mas ao mesmo tempo você não entende o que ela está pensando. Elas, né? E aqui o Capitu é a mesma coisa. Você sabe que ela é forte. Parece que é mais forte, né? Assim, essa enigmática, assim, com a Capitu, né? Parece que é mais um pouco. Eu acho que é porque ela é definida. É a única personagem entre todas, até agora, que tem aquela definição do João Dias, né? É João Dias? É João Dias, né? Que é o escritor? Não. O amigo dele o João Dias. João Dias, né? Que é a famosa definição, que ela tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Essa definição do olhar dela, na verdade, é uma definição da personalidade dela, né? E as outras personas femininas das outras histórias, dos outros romances, embora fossem tão fortes quanto Capitu, elas nunca receberam uma definição assim exata. Tinha. Essa definição da Capitu, verdade, às vezes, é maior do que o próprio livro inteiro. Realmente, né? É uma definição bem concreta mesmo, e realmente o que diz olhos de ressaca, né? Também os olhos de ressaca. Os olhos de ressaca. Isso aí eu lembrava, que era o cigano oblíquo e olhos de ressaca, eu sabia que tinha, né? Essa tem uma definição mesmo, né? Que aí eles levam até a falar uma coisa que ela não é pejorativa ao personagem. Né? Mas o interessante que a gente pode perceber é que o Machado aqui em Dom Casmurro, ele fez uma definição visual da personagem. Né?
a gente quando lê essas frases de olhos de ressaca ou olhos de cigano oblíqua e dissimulada, a gente não consegue mais esquecer disso, porque a gente começa a imaginar a Capitu. Aí a gente só faz a inteirinha, às vezes pode chegar até esse ponto da história e você pensou, só uma meninota de 14 anos, você não ficava fazendo uma construção. Quando chega nesse ponto dessas frases marcantes, você começa a enxergar a Capitu. É um efeito muito mágico que acontece nessa história. Acho que a personalidades criadas por Machado de Assis, mais fácil de todo mundo saber que existe uma definição, e a partir dessa definição todo mundo sabe que Capitu tem esse olhar. Claro, cada um cria o seu olhar de ressaca. Mas todo mundo cria por causa dessa definição. Ainda mais que nós vimos o filme, né? O Capitu, aí que a gente vê mesmo. Eu ia falar daqui a pouco mais, já que você tocou no assunto daqui. A minissérie vinculada na Globo que chamava Capitu. Né? Aqui é uma valorização para personagem feminina. E cadê? Eu não consigo descobrir aqui quando foi, mas isso aqui acho que já tem 10 anos também. Ah não, tá aqui, 2009. Mais de 10 anos já que essa obra foi feita também. E é uma adaptação muito fiel ao texto do Machado de Assis. Principalmente eu gosto de comentar nos termos dos diálogos, porque exatamente o que é colocado de diálogo ali na imagem, em tempo de cena, é exatamente o que está escrito no livro. Eles inventam pouquíssimas coisas, só uma palavra ou outra, só para meio que conseguir juntar uma cena com a outra. A figura do narrador, que no livro, né, o próprio Bentinho que está contando a sua história, a gente tem aqui em cenas da minissérie o próprio Bentinho velho, que seria o Dom Casmurro, né? Então ele está sempre... Ali é o Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro, que está todo curvadinho, né? Ele fica narrando a cena e participando da cena. De vez em quando ele esbarra nos personagens que ele está rememorando. É bem engraçado também. Foi um bom truque que a produção arranjou para poder colocar o personagem, porque o narrador da história de Dom Casmurro é super importante. Mais do que todos os outros livros, né? Porque justamente aquela famosa questão, está narrado em primeira pessoa e se supõe que essa traição ou não de Capitu pode ser uma invencionice de Bentinho, não ser verdadeira, justamente porque está narrado em primeira pessoa, então a gente não tem provas formais de que ele está falando a verdade ou está pirando a cabeça na própria ciumeira. Né? Porque quando a gente considera, né, que livros narrados em terceira pessoa, ou seja, um narrador onisciente, poderoso, que ele sabe de tudo, ou seja, tudo que ele diz é verdade absoluta. Já quando é uma narração em primeira pessoa, você pode dizer que não, né? Pode ser que o cara está forçando a tinta para o seu lado, né? Forçando a brasa para a sua sardinha, aquelas coisas todas, né? Então, aí também foi uma boa sacada eles terem colocado então lá na minissérie a figura do próprio Dom Casmurro andando, perambulando. Muito bom. Foi bem sacado. E mesmo como eles fizeram o Dom Casmurro, né? Assim, quem não viu, na verdade essa edição aqui em Blu-ray, acho que é impossível achar isso aqui, não existe mais, está fora de catálogo. Eu acho que lá no Globoplay vocês conseguem assistir a série, eu não tenho certeza, acho que dá para assistir. Mas essa série aqui também ela tem um aspecto muito pesado, ela foi feita de uma forma teatral, muito carregada naquela pegada do Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor aqui deste projeto, e é uma obra difícil de você acompanhar. Quem não lê o livro, começa a assistir, só não entende bolhufas, eu acho. É melhor ler o livro antes. Tem que ler o livro antes, porque senão você fica... O que está acontecendo? Porque é muito cifrado as coisas. E você curte mais assistir depois de ter lido o livro. Aí você entende. E aí eu faço uma pergunta para você, né? O que você achou desses visuais que foram dados aos personagens? Lembra que eu comentei, né? A gente consegue imaginar a Capitu por causa da olhos de ressaca. A gente cria uma Capitu, o olhar puxado da personagem. Isso. Mas quando você bateu o olho nesses personagens na tela, o que você achou? Você fala o visual em tudo? Como é essa versão do Luiz Fernando Carvalho, né? Aqui em Capitu, você gostou do visual do Bentinho, do Bento, do Casmurro, da Capitu? Gostei, mas eu gostei mais da Capitu, né? Da Capitu que eu gostei mais, das mulheres, vamos dizer assim. As femininas eu achei mais bonito o visual delas, tudo, né? Agora, dos homens já ficou mais grosseiro, assim, achei mais grosseiro. Mas não deixa, porque na época era daquela forma ali. Eu imagino que, eu não vivi nesse tempo, lógico, mas naquela época era o tipo assim, aqueles bigodes, as barbas, aquelas coisas, né, bem assim. Então, eu acho que ele foi fiel também nisso daí também. Agora, as roupas
que é muito bonita, os vestidos de Capitu, achei bem cigano, assim, né? Que a gente comentou, né? Que eu achei... Um visual cigano. Justamente, talvez pelos olhares de cigana, oblíqua. Então, a roupa dela foi assim, né? Foi, né, muita roupa bonita, né? Muito. Nossa, muitos Quantos vestidos que tem Capitu aqui? nossa, Gastaram um monte no figurino nessa o minissérie. figurino dela foi espetacular. Espetacular. É de cair o queixo. Não fica a atriz também, a mãe do Bentinho, a Dona Glória. Dona Glória. Dona Glória, mesmo no preto, no luto, né? Que ela usou muito preto, tava muito bonito também, né? As roupas dela. Mas Capitu abafou. Capitu abafou. Então, mas voltando aqui nas definições do que você acha dessa história. Por exemplo, você gosta dos personagens Bentinho, Capitu, dos outros personagens. São pouquíssimos personagens aqui nessa história, né? Você gosta desses outros personagens que tem rondando a história principal? Também são interessantes, né? O do José Dias, né, mesmo, é um personagem bem interessante, né? É um agregado. É José, eu falei João, né? É José Dias. José É por isso que eu achei estranho. Eu achei estranho. Né? O José Dias, ele... E no fim ele cumpriu o papel, ele tornou-se um importante mesmo, como se fosse uma peça muito importante na família, né? Na verdade, ele faz com que a história tenha conflitos. Conflito, É por causa dele. Ele gira em torno dele. Se né? o José Dias não existisse dentro da história, Bentinho e Capitu seriam felizes até hoje. Sim, com certeza. Porque lembrando, foi ele que fez a definição de Capitu, das famosas frases. Não é Bentinho, né? Eu tinha até esquecido nessa releitura que eu fiz agora. Eu não me lembrava mais que foi José Dias que definiu ela naqueles termos, e não o próprio Bentinho que captou isso. Não, é o José Dias que Ou seja, já foi outra martelada na cabeça do Bentinho, né? Do Bentinho. Capitu é isso. Isso. Aí quando começou os filmes dele, onde ele começou a ver coisa onde não existia, né? Não era bem os ciúmes. Eu não sei como decifrar. Eu acho que é uma dependência. Dependência, não né? É ciúme. Ele percebia, enquanto adolescente, que ele era feliz ao lado dela, né? E qualquer indício que ele não pudesse ficar junto dela, ao lado dela, ele considerava como um empecilho, né? Mas não um ciúme exatamente, né? Ciúme é uma coisa que acho que veio depois, na fase adulta, né? Porque ele era assim, ao meu ver, o Bentinho, ele viajava, a pessoa falava, um gesto da pessoa, ele já viajava naquele gesto. Um olhar, ele já viajava, achava que estava sendo tudo a favor dele, né? Eu quero tudo a favor dele, né? Assim, então o personagem dele é bem complexo mesmo para você. Você tem que, como eu acabei de dizer, você tem que entrar na história para você entender. Né, o personagem entender a fragilidade também do Bentinho. Ele é um isso, personagem frágil. Frágil, muito frágil. O oposto da Capitu. Capitu é forte. Tudo que acontece com o Bentinho, se fosse na pele de Capitu, ela já teria despachado todo mundo. Mas a Capitu tem uma coisa também, ela é forte, mas ela consegue dominar ele, que ela não faz exatamente o que ele quer, ela finda fazendo o que ela quer, mas ela deixa uma pontinha do que ele quer. Do desejo dele também. Né, pra poder... Fica dos dois, ela sabe balancear. Sabe balancear. O desejo dela e o dele. Né? Ela faz isso mesmo e faz muito bem. Né? Ela não se submete a ele. Não. Né? Ela equilibra as coisas entre os desejos dela e o dele. Ela nunca se submete. Não, exatamente não. Ela tem um jeitinho ali que ela dá, né? Então, por isso que eu falo que o personagem dela é forte. E o do Bentinho, nunca, até o final, até ele dar um casmurro, ele ainda continuou com desse jeito. No meu ver, ele continua. Na verdade, é um personagem forte do mesmo jeito, né? É forte em termos de construção de personagem. Construção de personagem, né? Em comparação, claro, entre os dois, ela é superior a ele, mas... É um personagem também muito rico, o Bentinho. Parece um personagem muito simples, só um personagem bobo, mané, né? Como eu chamo, né? Não é mané, é isso que eu falei, não é mané e só ciúmes. Não é só mané e não é só ciúmes dele. É algo mais, só que a gente tem que viver ali, entrar na história e pegar... Não pode perder nenhum detalhe, nenhuma pontinha que você já... Bom, e na questão principal, você acha que houve traição ali ou não? Olha... Ao meu ver, na história, eu acho que não teve traição. Esse é meu ponto de vista. Nunca houve. Desde o começo eu achava que não tinha.
Porque o menino, posso dizer com que ele parece, né? O menino parecer com um amigo, isso eu acho normal, porque que outro dia mesmo eu conversei com você e eu disse que eu vivi uma situação parecida dessa. Mas ele colhe vários indícios. Né? Ele colhe vários indícios, mas não é tanto os indícios, porque naquela época não existia essa amizade forte do amigo vir na casa, e isso daí torna-se, como se diz, como ele seja de casa já. Porque o amigo, ele era de casa, não era? Ele era um da casa. Então ele chegar a qualquer hora, mesmo que o Bentinho não estivesse em casa, não é motivo para dizer que ela traiu, né? Agora, o menino parecer não é exatamente ele parece, ele é cópia. Peraí. Tá barulho na rua, a gente dá uma paradinha. Vamos retomar. Uhum. Bom, você estava falando então que aquela cena que você citou, deixar a gente situar, né? Que foi uma grande evidência dele achar, né, que eles pudessem ter alguma coisa, Capitu e Escobar, foi justamente naquele dia que ele queria ir para a ópera, né? Ele e Capitu falou que estava indisposta, ficou em casa. Ele foi. Só que ele resolveu abandonar lá no segundo ato da peça, né? E voltar para casa. Quando ele chegou em casa, na porta de casa, ele topou com o Escobar. Não dá para saber se ele estava chegando ou saindo. Exatamente. Mas explica, se o amigo mesmo que desconversou falou, não, eu vim aqui falar com você sobre um tal assunto da nossa sociedade, não sei o que, e ficou nisso mesmo. Ele ficou com a pulga na orelha. Essa é uma das grandes evidências que podia estar acontecendo alguma coisa ali com os dois. Então, mas aí eu falei, ele não era amigo, podia chegar a qualquer hora, não tinha problema dele ter chegado naquela hora. Ainda mais que para nós, para os leitores, não tá que ele está saindo ou ele está chegando, né? Só o Bentinho chegando. Nem ele não tem certeza, né? Não, realmente. Nessa situação ele não tem certeza. Mas depois, aí voltando ao outro assunto que você tinha parado também antes, né? Foi da semelhança do Escobar com a afeição do menino. Ezequiel, né? Ezequiel com as afeições de Escobar. Aí é uma interpretação completamente do Bentinho, porque a gente não tem nenhuma referência se isso é verdade ou não. Não tem. Aí é que eu falei, os ciúmes fazia. Aí entra os ciúmes, porque aí quando era referente a Capitu, assim, um rapaz andando na rua, ele já tinha ciúmes, né? Então, o famoso vizinho, né? O vizinho, né? E da outra, ainda falar, por namorar, por qualquer vizinho, né? Já viu, né? E casar, aliás, não era namorar, né? Casar com um vizinho. E aí o ciúmes era tanto que ele via essa semelhança. E isso foi de criança, isso foi no adulto, foi velho já, ele já estava, e ele continua com aquela semelhança. Podia ter algum traço, porque às vezes as pessoas, quando se convive muito, assim, parece que ela... isso é verdade. Fica com o mesmo cheiro? Tem feições? Não, mas parece que um filho adotivo... Um filho adotivo, ele finda pegando acho que você acredita nessas histórias do leiteiro. Acho que é isso. Não, né? Mas, não, ao meu ver, não era motivo para o Neymar. Você pode... sim, existem muitas pessoas semelhantes às outras e não tem nenhum traço de sanguíneo, não, né? É verdade. As pessoas tendem a ser parecidas, alguns traços parecidos. Por exemplo, o olhar oblíquo da própria Capitu. Você encontra esse olhar oblíquo em muitos lugares, tanto que o apelido do José Dias atribui a ela um olhar de cigana, porque ela se assemelha ao olhar de uma cigana, não que ela seja uma cigana, né? Ou seja, só da gente olhar para uma pessoa e tentar atribuir um valor para a pessoa, você imagina um certo visual para ela. Essa elaboração de se atribuir uma certa coisa, por causa de um valor que você quer atribuir à pessoa, você faz com que coisas até distintas fiquem iguais. Por isso que ele quer associar o filho, o Ezequiel, ao Escobar de alguma maneira. Então ele começa, né, um olhinho mais puxado, do Escobar, mas podia ser da Capitu. O sorriso é do Escobar. Os trejeitos, ele fala muito dos trejeitos. Os trejeitos, o jeito de andar. Mas é um exagero, é uma tentativa de encontrar uma evidência onde não tem evidência. Acho que ele está, a meu ver, ele está querendo achar uma evidência para... amenizar a dor que ele está sentindo. Para ser verdadeiro, não ser uma loucura da cabeça dele. Ele não quer sofrer por uma maluquice dele. Não. Ele quer sofrer por uma coisa que é real. Que é real. Então ele procura uma evidência. Exatamente, eu acho que é isso.
E uma outra coisa também que é legal a gente falar aqui é sobre a Sancha, né? Que outra coisa também que faz ele pensar que Capitu e Escobar possam ter uma coisa, porque ele, para com Sancha, começa a ter uma coisa. Também meio nebuloso, né? Aí fala Foi isso. só uma palavra, um gesto da França. Sancha. A língua não sai, né? Trava a língua aqui. Ela foi falar, ele já tinha uma coisinha, uma vez que eles se encontraram no teatro. Essa passagem não lembro. Ele já ficou meio assim. Aí ele falou assim, mas ela é amiga da Capitu. Aí no dia da suposta viagem, que ele, eu não sei por que ela quis dizer para ele que o marido o escondeu, e só o jeito dela chegar e tocar nele já foi o suficiente. Ele já achou que ela estava dando uma trela para ele, né? Então, por isso que eu falo, ele viajava muito nisso. Querendo colocar, eu acho que ele queria, essas viagens dele, era para dissipar um pouco daquilo que ele sentia em relação a Capitu. Provavelmente. Por isso que ele fazia isso, né? Mas essa viagem, principalmente dele, em cima da Sancha, com certeza é mais forçada ainda, né? Porque, tipo, se a gente pode trair, eles também podem. Não necessariamente, né? Não existe isso, Justamente, ele procura desculpas para o sofrimento dele, para o que ele está pensando, ele procura desculpas. Talvez seja a palavra certa. Principalmente porque ele já não temos a figura do José Dias fazendo isso por ele. Também é uma coisa importante, que do mesmo jeito que Capitu era uma figura dominante ali em relação a ele, ela é uma personalidade muito forte, conseguia lubrificar ele, não por maldade, né? Mas por gostar dele, né? Ela conseguia controlar ele. Do mesmo modo, o José Dias, acho que eu falei João da outra vez de novo, né? José Dias também dominava ele. Então esse domínio do José Dias para com o Bentinho não existe mais também. Então ele precisa inventar coisas, porque não tem ninguém controlando ele. Não tem. Nem Capitu, nem o José Dias se tornou como o pai. Porque foi o pai que ele conheceu. Ele não conheceu o pai, né? Ele conheceu. Conheceu, mas ele não é especificado quando foi que ele perdeu o pai. Ele era pequeno quando... Então, justamente, que era o amigo, né, que ele veio vendendo os remédios lá, né? Homeopatia. E aí ele se agregou lá, né? A história toda. Deixa a turma ler para ver que é muito interessante. Aí houve a agregação dele lá na família. Então o Bentinho era pequeno. E o pai se foi e ficou. Ele mesmo, às vezes, ele não querendo o José Dias lá, que ele fala, já tinha, que um casasse ele não existia. Mas ele nunca tipo, achou que ele era um inimigo, né? Nunca achou. Não, mas... Achava que não ajudava às vezes, mas... Isso, mas, né, que tanto quanto a Capitu pediu para ele pedir ajuda para o José Dias, ele achou que não podia ser, né? E era certo, né? Era certo, foi ele que criou, né? Verdade. A complicação ele tinha que desfazer. Só que José Dias tinha os seus próprios interesses, né? Ele também tinha as suas felicidades que ele queria alcançar, né? Principalmente as viagens à Europa, né? Que era tudo esses agregados, eles sempre queriam ter alguma coisa em troca. Eles faziam tudo por alguma coisa. Mas nessa época, era assim mesmo, né? Tudo era alguma coisa em troca. Né? Fazia por querer, por bem, só por bem não, né? Mas porque... Bom, então vamos definir, já chegando finalmente aqui desse vídeo, que já deve estar um pouquinho longo, né? Já está longo, né? Quanto que você acha, comparando com os outros livros que a gente já viu do Machado, né? Onde você coloca Dom Casmurro? Você acha com uma das melhores histórias, uma das razoáveis, piores? Como é que você coloca? Não, eu acho que ela é uma das melhores histórias. Eu não fico atrás com a Helena, né? Que eu sempre gostei de Helena. Mas é mais romântica, né? E falar nisso, aqui parece que ela é do realismo, mas o romance deles, pequena, aquilo que eu falo que é o romance inocente, da trança, dele fazer a trança, esse tocar que ele falou, isso que é o romance inocente, né? Então, essa história dele me agrada também, assim, agradava a Helena, mas eu acho que Dom Casmurro é mais completo, vamos dizer? Completo, né? Mais completo. Pode ser. Mas então você acha que é o melhor livro que você leu dele? Por enquanto? Verdade. Não posso pôr do lado, eu tenho que ver como livro, não como escritor, não como
o gostar da leitora, né? Então eu acho que o melhor mesmo é Dom Casmurro mesmo. Agora uma coisa, né? Que naquelas que também muita gente quando vai ler esse livro e depois fica naquela pergunta, tá, cadê aquela história que todo mundo fala que tem aqui dentro desta obra do Machado de Assis, que é aquela coisa da traição. Isso demora para acontecer, né? Então muitas pessoas que possam ficar estimuladas a ler Dom Casmurro agora, vai ter essa dificuldade, vai começar a ler e vai perceber, cadê essa história? Ela não acontece. Você acha que isso atrapalha ou não? Pra gente ir direto ao ponto do livro. Para você poder depois perguntar para a pessoa, e aí, o que você acha? Traiu ou não traiu? Será que esse fato de demorar, isso atrapalha? Para alguns leitores vai atrapalhar, porque é o seguinte, é aquele que tem a pressa de chegar no final. Esse não é livro para ler com pressa. É livro para você ler com calma e entender direitinho. Porque se você ler com pressa, você vai perder muitas partes importantes, aí você não vai achar ele um bom livro, né? Então é o livro para se ler com devagar e pensando e entrando na história. Aí, por isso que eu falo, com um leitor apressado, vai complicar. Muita gente acha que essa parte, por exemplo, do seminário, que a gente não tocou ainda, né? É uma enrolação. Não é enrolação. Não é enrolação. Porque tem muito a ver com o que vai se desenvolver, o que o Bentinho vai se transformar em Bento Santiago e depois em Dom Casmurro. Eu sempre digo, né? Existem 3 personas aqui dentro do livro, né? Bentinho, Bento Gonçalves, Bento Santiago Gonçalves, Bento Santiago e Dom Casmurro, né? Ele é 3 coisas ao mesmo tempo, né? Ele não consegue, eu acho que ele não consegue ser nada mais. Ele é tão destruído. Destruído que ele quer ser Bentinho, né? Porque o amor, tudo, ele quer reviver esse livro de memórias, a intenção do autor, né? Não o Machado de Assis, o autor, Bento Santiago, ele quer ser Bentinho de novo, mas ele não consegue de jeito nenhum. Né? Por mais que ele escreveu o livro, foi uma continuação do que ele fez de recriar a casa que ele viveu na infância, né? Lá de Matacavalos. Matacavalos, né? Ele recriou a casa inteirinha, né? Num outro lugar, né? E aqui o livro é recriar a parte sentimental. Mesmo assim ele não consegue. Não consegue. A parte sentimental é a pior que tem. Não tem como voltar atrás. É difícil você voltar atrás. É esquisito, né? Voltar atrás, mas é o certo você falar, né? E a gente tá até falando dele de escritor, todas aquelas coisas do poema que ele fez lá, mas já o vídeo está muito, muito longo, né? E não é? Soneto de 2 versos, né? Não, ele só conseguiu fazer o primeiro e o último. O miolo a gente não sabe que diabo ele fez. Por isso que eu falo que por isso que você não pode ler devagarzinho, não pode ter pressa para ler. Porque você vai perder essa parte aí, ó. Já é tanta coisa que não dá pra gente falar, né? É muita coisa. Seria umas 3 horas de gravação aqui, né? A gente falando. Que dá um desenrolar bastante, né? Aliás, você me fez pensar num negócio exatamente isso, né? Quando o Bentinho tá criando o soneto lá, e ele só consegue fazer o primeira estrofe, depois ele pensa, não, mas o importante é acabar bem. Então ele faz a última. Então realmente é o que ele consegue fazer, a primeira estrofe e a última. O miolo ele não consegue desenvolver. Não consegue. Né? Mas essa é realmente a pressa do leitor, né? Exatamente. Ele quer o começo e quer o desfecho. Mas a melhor parte é o miolo. É o miolinho. E foi justamente... Falamos certinho. É exatamente isso. Então, portanto, a gente pode então terminar o vídeo, porque chegamos a uma boa conclusão aqui. E agora para o próximo, que será as leituras de Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Será que você consegue ver tudo mês que vem, em junho? Acho que não, né? 2 livros é meio forçado. Não, porque tem os livros do curso, né? Então o curso está parado, mas... Então, provavelmente esse vídeo que a gente vai analisar, a gente vai fechar analisando os 2 livros juntos, porque eles têm uma continuidade, porque tem o mesmo personagem nos 2 livros. Então a gente vai deixar provavelmente para julho. E em junho a gente inventa um outro tema para discutir aqui. Ainda tem livros para trás que você não fez resenha. Tem. Então, Tem os livros infantis. Né? Tá, então fica combinado isso para o próximo. E agora só resta dizer... Tchau! Pronto, acabou! Acabou, né? Que agonia com essa barulheira na rua. O que o cara vende mesmo? Ovo. Meu Deus, não ovos, comprovos. Ele passa bem devagarzinho aqui, ele vai e depois ele volta. É uma canseira. Mas foi a canseira. Sem palhaçada hoje não? Vídeo? Cadê as palhaçadas? Pois é. Só tem esperando uma. Palhaçada, não tem palhaçada. Só tem uma lá no final que a gente fez da minha cara, assim, né? Né? Mas
Olha o barulho de novo. Olha aí, a nossa rua é movimentada, né? Isso é que é bom viver aqui. Ih, tá errado. Que não tá centralizado, né? É, isso que eu falei, não tá aparecendo não. Aqui Já apareceu um pouco. Ali. tem a mãozinha ali. Cadê? Você arrumou a mãozinha? Eu nunca vejo o quanto que sobe do meu ombro aqui. Sobra, o meu aparece todo o ombro. Quer que eu venha pra cá um pouquinho?